Bom dia a todos. Bom dia! Eu sou Luiz Carlos Palência, tá? Eu sou professor de História, também sou guia de trilhas e faço um trabalho de conscientização ambiental aqui em Búzios, seja nas trilhas, seja nas escolas, seja aonde for, tá? E eu já sou guia de trilha há cerca de 4 anos, credenciado pelo INEA, tudo direitinho, fiz curso, sou capacitado, fiz vários estudos. E a nossa amiga Cláudia pediu para eu vir aqui para falar um pouco sobre essa questão do plástico, né? E hoje, em todos os lugares que nós vamos, inclusive, se alguém aqui for fazer uma faculdade, ou se o filho de vocês, o neto de vocês, forem fazer uma faculdade, lá vai ter uma matéria específica para eles, de consciência ambiental. Isso agora faz parte da grade curricular, tá? Nas faculdades. Todo mundo que for fazer faculdade vai ter que ter esse tipo de estudo agora, tá? E tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, vocês sabem quanto tempo que leva para uma lata de óleo, de conserva, para ela poder se deteriorar na natureza? Alguém aqui tem ideia de quanto tempo leva? 100 anos. 100 anos, lata de... E uma latinha de cerveja? Muitos anos. 200 anos. Olha só que Agora, o plástico. Quanto tempo leva para o plástico poder se decompor na natureza? 450 anos. E o que existe de lixo na natureza é muita coisa. Por exemplo, quando eu levo alguns grupos para fazer trilha no Mangue de Pedra, quem aqui já ouviu falar do Mangue de Pedra? Eu já ouviu lá. falar, a maioria das pessoas já ouviu. Se vocês forem, quem já foi no Mangue de Pedra vai perceber que na encosta tem uma grande quantidade de lixo. É verdade. De saco plástico, de garrafa de plástico, de refrigerante e tal. Agora, quer ver uma coisa interessante? Aquele lixo não foi colocado ou deixado por pessoas que frequentam aquele lugar. Aquele lixo é um mar que leva para... Ou seja, alguém em alguma parte do mundo jogou o lixo fora, jogou uma sacola de plástico no mar, ou jogou uma garrafa de refrigerante no mar, ficou boiando ali por meses, dias, anos, enfim, e foi parar ali com a corrente marinha. Agora, quer ver uma coisa interessante? Tem lixo ali que já foi encontrado, que veio da África, e tem lixo ali no Mangue de Pedra, que já foi encontrado, que veio da Ásia. Só para vocês terem noção de como que, por que existe essa importância da gente preservar a natureza. Ou seja, uma garrafa de plástico que foi jogada lá da Ásia, mais especificamente da Tailândia, tá? Veio parar aqui no Brasil, no Mangue de Pedra, poluindo a nossa natureza aqui. É verdade. E aquela garrafa, se ninguém tirasse, se eu não tirasse aquela garrafa, ela ia durar 450 anos ali. Ia ficar ali 450 anos. Agora imagina, todo dia as pessoas jogando lixo, jogando plástico, né? Olha só a quantidade e o volume de plástico que ia se acumular, não só ali no Mangue de Pedra, mas em toda a costa nacional e em todo o mundo. Tem um outro dado interessante, não sei se vocês viram uma reportagem de uma baleia que morreu lá nas Filipinas. Aquela baleia, ela morreu com cerca de 40 quilos de plástico dentro do estômago dela. 40 quilos. Agora, aquele plástico estava onde? Ela foi lá na lixeira, igual o cachorro vai lá na lixeira e mexe e come? Não. Aquilo ali é um tipo de lixo que é jogado no mar e a baleia, né, aos poucos foi comendo, na hora dela se alimentar acaba entrando, devido à quantidade de lixo existente no mar. Então, quando a gente fala para a gente ter mais cuidado, por exemplo, uma coisa é eu chegar, eu vou ali beber uma água, vou pegar um copinho de plástico, né? Tomei minha água e joguei no lixo. Aí você vai estar pensando, poxa, mas eu não joguei no mar, eu joguei no lixo, né? A minha parte eu fiz como cidadão, né? Como ser humano responsável, eu bebi minha água, um copinho de plástico e joguei no lixo. O problema não é a gente só jogar no lixo. A gente fez a nossa parte, mas é depois, quando aquele lixo foi descartado, para onde que aquele lixo vai?
Então, muitas das vezes esse lixo pode se perder, pode ir para esqueci o nome do local, o aterro sanitário, né? Uma coisa ali é para o aterro sanitário, vai ser feito um descarte direitinho. Mas outra coisa é quando esse lixo também pode parar no mar, ou pessoas que jogam lixo no mar. Quer ver uma? Agora eu vou falar uma coisa aqui interessante. Quando eu estou fazendo as minhas trilhas, sabe quem são as pessoas que mais sujam? Já de propósito, já consciente. Pescadores de pedra. Não estou falando aqui mal de pescador, não. Estou falando pessoa que vai lá na pedra para pescar. Uma coisa é o pescador de traineira, o pescador profissional, o pescador de mar. Outra coisa é aquele pescador de fim de semana que vai... Não, eu vou lá, esse fim de semana não tem nada para fazer, eu vou lá na pedra ali, vou pescar, pegar um peixe e tal para comer. Beleza, nada contra pescar. Mas a gente tem percebido que as pessoas que mais sujam o Costão Rochoso são pescadores de pedra. Eles levam a garrafa d'água, bebe a água, termina de jogar água e faz assim, ó. Joga a garrafa ali. Aí ele leva a isca dentro de uma sacola plástica, usa toda a isca, aí depois o que ele faz com a sacola? Joga fora? Não, ele deixa por ali mesmo. Né? Isso, então isso vai acumulando. Aí vem outro pescador, ou ele mesmo volta no outro final de semana, e ele vai pescando ali dentro daquela sujeira que ele mesmo fez. Então, às vezes a gente tenta lá conversar, conscientizar, pedir para ele, ó, pô, você vai trazer sua isca, você vai trazer, beleza, tudo. Mas, pô, quando você terminar a sua pescaria, retira, recolhe, leva de volta, não deixa não, até para você voltar aqui e pescar de novo, ficar tudo limpinho, tudo bonitinho. Então, quando a gente está aqui falando sobre a importância da gente preservar a natureza, da gente evitar de utilizar, seja um copinho de plástico, ou até mesmo evitar de utilizar sacola plástica, a gente está fazendo bem para a natureza, é um bem para a nossa posteridade, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Tá? Isso é uma questão para a nossa posteridade. Então, se a gente puder, até uma coisa interessante, na minha mochila de trilha, eu tenho um chamado de ecocopo. O que é um ecocopo? É um copo que eu tenho, e ele fica ali, ele tem um ganchinho que ele fica preso na minha mochila. Ou seja, é um copo que eu vou estar utilizando ele sempre. Eu só uso um copo, eu não preciso usar copo descartável. Então eu tenho o meu copo. Então, às vezes é interessante quando você vir para cá para atividade, por que você não escolhe um copo bonito, personalizado, né, com a sua foto, né, faz o do Flamengo, né? É ruim, hein? Botafogo. E aí você deixa aquele copo separado, que aquele vai ser o seu copo para você fazer. Tá dizendo, olha aqui o copo. Aí, ó. Fazer isso aí, de preferência do Flamengo. Então, É nóis. olha lá, tem a senhora lá também tá com. Exatamente, então quando a gente traz, a gente pega o nosso copo de estimação. Né? Tem gente que tem cachorro de estimação. Cadê o copo retrátil? Entrou. Então, pro bem da natureza, é interessante também a gente ter o nosso copo de estimação. Aquele copo querido, você pode até ter ciúme dele. Ó, não empresta pra ninguém. Não, se alguém te pedir emprestado, você fala, não empresta, esse aqui é meu. Esse aqui é meu, esse aqui eu não empresto para ninguém. Mas aí ele vai se tornar o seu ecocopo. E aí cada vez que você tomar água nele, você vai estar evitando de utilizar um copo plástico. E você, deixando de utilizar um copinho plástico, você está fazendo com que seja menos um copo na natureza, levando 450 anos para se decompor. Tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo. Tem uma música. Muito bem.